Então, o que me aconteceu foi que, à medida que fui pensando sobre estes temas que podiam ser úteis para hoje, dei por mim a pensar que se calhar era importante relembrar algo que é profundamente humano e que tem a ver com o ouvir. E é muito curioso porque eu não combinei com ninguém aqui. Hoje já falámos muito sobre o ouvir e talvez não seja por acaso que assim seja e que alguns de nós estamos hoje a falar sobre a humanidade e sobre a capacidade de nos colocarmos inclusivamente no lugar do outro e ouvir, mas ouvir de uma forma plena. E então foi precisamente esse o tema que eu vos trouxe para falar um bocadinho convosco sobre isso. E então, basicamente, a seguir vou partilhar convosco um pouco de uma obra literária que foi profundamente marcante na minha adolescência. Acho que na altura, quando eu tinha 15, 16 anos, não fazia ideia do alcance daquele livro. Depois vou falar um pouco sobre a saúde mental, sobre o papel da psicoterapia, o meu trabalho diário, e depois perceber também de que forma é que todos nós podemos dar algum contributo para o mundo e para a sociedade em que nós vivemos, em que o ouvir de uma forma plena é mesmo muito, muito importante, como temos estado a ver durante a noite de hoje. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Esta frase é de um livro de 1945 chamado O Triunfo dos Porcos. É um livro que na altura foi altamente visionário, acaba por ser uma metáfora para muita coisa e que, na verdade, na altura quando eu li, deu-me para pensar, porque na verdade eu adoro animais e eu adorei o título, pensei, bem, isto deve ser mesmo incrível. Mal sabia eu que aquele livro ia ser dos livros mais marcantes da minha vida e digo-vos porquê. E acredito que vários de vocês o tenham lido ou ouvido falar dele, e que é um livro que, no fundo, relata a história dos animais de uma quinta que, estando fartos de estar oprimidos, estando fartos de sentir o poder, neste caso do Sr. Jones, que era o proprietário da quinta, se decidem revoltar. Decidem criar uma nova ordem, decidem criar um paraíso para os animais da quinta. Entretanto, esta revolta começa a acontecer e os porcos, animais extremamente inteligentes, assumem o controlo daquela revolução e começam a organizar as coisas. E, no fundo, estávamos a falar de uma revolução que tinha como sua base a igualdade, a liberdade e a felicidade dos animais da quinta, o que é realmente muito salutar, muito especial. A questão é que, ao longo daquela obra, nós vamos percebendo que as coisas, afinal, não eram bem assim. Que aqueles princípios muito nobres começam a ser deturpados, corrompidos, diria até, e que a manipulação se instala naquela quinta e que, a dada altura, há um porco, Napoleão, que assume o total controlo daquela quinta e o ambiente torna-se mais opressivo, inclusivamente, do que aquele que os animais sentiam na quinta quando o Sr. Jones e os humanos eram responsáveis por ela. Bem, isto deu-me pensar e acabou por ser uma obra que acaba por estar ainda muito atual ao longo dos tempos e que nos faz pensar sobre como é que o poder, como é que o controle podem, de alguma forma, corromper, como é que coisas que podem ser extremamente valiosas e importantes se podem distorcer ao longo do tempo. E passando um pouco da essência desta obra para aquilo que eu agora também vos quero trazer, nós hoje já falámos muito sobre o mundo em que vivemos. Estamos num mundo rápido, o nosso cérebro anda a ficar viciado em dopamina instantânea, muitos estímulos digitais, já falámos disso hoje. É quase impossível para muitas pessoas fazerem só uma coisa de cada vez. Temos de estar sempre a fazer outra coisa ao mesmo tempo. Há pessoas que têm imensa ansiedade quando não têm nada para fazer. Porquê? Porque, na verdade, os nossos padrões cerebrais estão-se a alterar devido a toda a superestimulação que nós temos hoje em dia. Vivemos muito e as redes sociais têm um papel importante, naturalmente, mas temos que ter alguma atenção a elas, porque este mundo digital, e falámos hoje também da inteligência artificial, que também é uma ferramenta muito interessante. Agora, a questão é que, como nós estamos tão sujeitos a este tipo de estímulos, a dada altura estamos mais preocupados em parecer do que propriamente em ser. A dada altura, olhamos e vemos que, se calhar, há demasiados egos à solta. Isso às vezes preocupa-me. E o que acontece nos tempos que correm é que nós estamos realmente com alguma dificuldade em parar e escutar de uma forma plena, parar e sentir o outro, que já vamos falar um pouco mais sobre isto a seguir. Bem, então, e falando um pouco neste ambiente em que nós estamos,
vou fazendo também aqui a ponte para a própria saúde mental em si. Nós sabemos que Portugal é um país com muitas necessidades de saúde mental, isto não é de agora, há muito tempo que assim é. Acontece que com a pandemia ficou tudo muito mais à superfície, na verdade. Dificuldades de saúde mental que já existiam tornaram-se mais visíveis e houve outras que, de facto, surgiram com uma maior intensidade, já falámos disto, ansiedade, depressão, na sequência da pandemia. E o que é facto é que a nossa sociedade tem aumentado muito a consciência sobre a saúde mental, o estigma da saúde mental tem vindo a decrescer e o Festival Mental tem dado também um grande contributo para isso, naturalmente. E as pessoas cada vez mais olham para esta questão da saúde mental como uma coisa que é prioritária, como uma coisa que faz parte do dia-a-dia e que já não é preciso, já não é como noutros tempos em que as pessoas procuravam a ajuda de um psicoterapeuta, muitas vezes em estados limite, não quer dizer que isso não aconteça, porque acontece, mas cada vez mais há pessoas que olham para a psicoterapia como algo que pode fazer parte do seu dia-a-dia. E algo que não tem de ser só em situações de emergência e que pode ser algo que nos acompanha ao longo da nossa vida, como outras especialidades ligadas à saúde. E isso é muito importante. No entanto, há um longo caminho a percorrer, como sabem. Há muitas necessidades e, por exemplo, o Sistema Nacional de Saúde não consegue, como sabem, dar resposta minimamente às enormes necessidades de saúde mental que existem no nosso país. De qualquer das maneiras, aquilo que nós assistimos, e agora aqui vou inspirar-me, de certa forma, nos meus pacientes, é que nos últimos anos eu tenho ouvido cada vez mais, no meu trabalho diário, esta angústia de muitas pessoas que sentem que o mundo não está a caminhar para um bom sítio. E atenção, porque eu até gosto de achar, pelo menos, que tenho um lado meu extremamente otimista. Mas, no entanto, tenho notado que há cada vez mais pessoas que trazem esta coisa de então, mas o que é que se está a passar com o mundo? Não é? Eu estou a perder a esperança, não é? Olho em redor e vejo que as pessoas estão preocupadas. As alterações climáticas com todo o impacto psicológico que têm, as guerras, as dificuldades das pessoas, da habitação, tudo isso que nós sabemos. E o que é facto é que tenho ouvido muito disto nos últimos anos. Questões muito existenciais, em que as pessoas procuram, de certa forma, uma luz ao fundo do túnel. E muitas vezes não é preciso estarem num sofrimento avassalador para o trazerem. Inclusivamente, há cada vez mais pessoas que realmente, como eu dizia há pouco, procuram a nossa ajuda também para otimizar o seu dia-a-dia, para fazer um acompanhamento de várias áreas de vida. E isto ficou-me cá, ou seja, de que cada vez mais as pessoas sentem que será que os porcos estão a vencer? É uma questão que eu deixo. E isto deixa-nos a pensar, naturalmente. Em seguida, com estas questões, nós também, psicólogos e psicoterapeutas, temos aqui um desafio grande. E eu também vos quero falar um bocadinho sobre isso. Porque é uma profissão de grande responsabilidade como qualquer outra, naturalmente. E agora aquilo que eu sinto muitas vezes é que a psicoterapia pode ser um dos últimos redutos onde é possível ser-se livre, onde é possível as pessoas criarem uma relação terapêutica empática, aceitante, onde é possível também as pessoas aprenderem a dizer basta, a pôr limites quando é necessário. Pretende que seja um espaço, na verdade, de liberdade, como eu dizia há pouco, um espaço onde as pessoas também aprendem a distinguir quem é vítima de quem se faz de vítima, porque são duas coisas diferentes, como sabem. É um espaço também onde as pessoas acabam por aprender a abrandar o tempo, este tempo rápido que falávamos hoje, carregar no botão de pausa e olhar para a realidade como ela é e verem-se a si próprias, no fundo, ouvirem-se a si próprios para que também possam ouvir de uma forma plena os outros. É que neste frenesim que nós andamos, de repente há tanta coisa que chega aos nossos sentidos que há muitas delas que nós simplesmente partimos do princípio que são reais, quando paramos pensamos, isso se calhar não é bem assim, não é? Só que às tantas não temos tempo. Não temos tempo e, como sabem, é o recurso mais importante que podemos ter na vida, é o tempo. E como andamos tão ocupados, parece que de repente o fazer terapia também ajuda muito a carregar no tal botão de pausa desta azáfama diária. E nós temos também este desafio grande, que é lidar com as nossas próprias angústias, não é? Às vezes também sobre aquilo que falávamos, do rumo da humanidade, e é um trabalho que pode ser difícil, não é? Esta semana falava com os meus colegas da Psinov que é preciso ter estômago para a nossa profissão,
não é? É difícil, porque nós queremos realmente ajudar as pessoas e nós queremos realmente pôr-nos no lugar das pessoas e sentir os seus dramas, as suas emoções, mas também as suas alegrias. E é um trabalho difícil. Ao longo dos anos eu tenho procurado investir no meu próprio processo, nos meus próprios processos terapêuticos, fazendo também terapia. Tenho procurado atualizar cientificamente, tenho procurado ter autocrítica, que às vezes é uma coisa que eu sinto que às vezes nós estamos a perder, não é? A autocrítica, não é? Parar, e não digo aquela crítica chata que às vezes que temos quando somos muito perfeccionistas, em que nunca damos hipótese a nós próprios, quando fazemos uma coisa boa, nós achamos, faltou qualquer coisa. E, portanto, basicamente nos vamos criticar. Não estou a falar dessa, mas aquela autocrítica em que eu me apercebo do impacto que eu tenho nos outros e no mundo em que eu me envolvo e tento aprender com os meus erros. Essa autocrítica, às vezes, sinto que não está muito presente nos tempos que correm e ela é também importante. Então, eu vou procurando fazer este meu caminho e é um trabalho, como falámos há pouco, um trabalho exigente, mas que nós também sentimos que podemos dar muito às pessoas neste sentido da esperança, perante uma desesperança que muitas vezes está presente. E aquilo em que eu acredito muito e que vos trago hoje, nesta partilha/reflexão, é que realmente o ouvir pleno, o ouvir aceitante, e eu não estou a dizer com isto que todos nós concordemos com aquilo que as pessoas nos dizem, naturalmente, mas é importante ouvir acolhendo aquilo que o outro tem a dizer, de uma forma aceitante e que não tenhamos ecrãs, não é? Entre nós e a pessoa, não tínhamos nada entre nós e as pessoas, estamos só olhos nos olhos a falar com elas e a ouvi-las. Isso é mesmo realmente importante, é um tempo que vale ouro. Acho que não nos podemos esquecer de algo que é tão humano, tão profundamente humano, nesta nossa azáfama, em que, por exemplo, para algumas pessoas é mais fácil enviar um e-mail do que ir falar com a pessoa que por acaso até está ali no escritório ao lado e eu podia resolver o problema já. Porque o digital é importante, eu uso imenso o digital, adoro tecnologia, tento fazer é que eu a use e que ela não me use a mim. Portanto, é uma ferramenta que eu procuro manter. Agora, o contacto humano é mesmo muito importante e o ouvir, e é essa a mensagem que eu vos trago também, de uma forma plena, é realmente muito importante. Ouvirmos a nós próprios para que possamos também ouvir de uma forma plena aos outros. No fundo, a frase que eu vos queria deixar é ouvir para ouvir e não ouvir para responder. Obrigado por me ouvirem.